Rute 1, 19 a 22. Assim, pois, foram ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, ao entrarem em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: É esta, porventura, Noemi? Ela, porém, lhes respondeu: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor testemunhou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que veio do país de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Estes são os últimos versículos do capítulo 1 do livro de Rute, e nestes últimos versículos nós vemos Noemi e Rute, sua nora, a voltarem para a sua terra em Belém, vindas de Moabe, um país estrangeiro. Noemi era israelita, mas voltava de Moabe para Belém. E porquê é que ela voltava de Moabe para Belém? Os primeiros versos deste capítulo nós lemos: Nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar no país Moabe. Ele, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali e morreu o marido de Noemi e ficou ela com os 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma destas se chamava Orfa e a outra Rute. E moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilom, ficando assim a mulher, Noemi, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Uma verdadeira tragédia. Elimeleque, ele não precisava de abandonar Belém. Aliás, Deus tinha dito ao seu povo que eles deviam permanecer na terra que ele lhes tinha dado. Mas, no meio da fome, Elimeleque decidiu sair de Israel, da sua terra em Belém, e peregrinar em Moabe, país vizinho. Pelo que lemos aqui, quando eles saíram, eles não estavam em dificuldade, porque Noemi diz: cheia parti. Quando a fome veio sobre a terra, eles partiram, mas ainda tinham alimento. Mas com medo, provavelmente, do que poderia acontecer, partiram. E apesar de Elimeleque ter feito mal em abandonar Belém quando tinha abundância, e por isso sofrer as consequências, morreu ele, morreram os seus filhos, não deixou qualquer descendência, Deus fez com que Noemi voltasse para Belém. Mas podemos entender que ela voltou, como diz o texto, cheia de amargura. Não me chameis Noemi, que significa agradável, mas chamai-me Mara, que significa amargura. Noemi estava num estado psicológico, espiritual, bastante enfraquecido. Ela não estava a ver aquilo que Deus estava a fazer. Ela sabia que o Senhor a tinha feito voltar à sua terra, a Belém. Ela sabia também que o Todo-Poderoso a tinha afligido. Ela estava numa situação difícil, coração apertado, triste, mas ela não estava a ver aquilo que Deus estava a fazer. Deus fez tornar Noemi a Belém. Porquê? Porque Ele é um Deus bom. Quando Noemi voltou, as suas 2 noras foram chamadas por ela para irem para a sua terra, para voltarem para a sua terra, para os seus deuses. Orfa voltou, mas Rute não quis voltar. Quis ficar com Noemi. Como lemos
nos versos de 14 a 18. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Respondeu, porém, Rute: não me instes a que te abandone e deixe de seguir. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então Rute, ela voltou com a sua sogra. Mas Noemi voltou porquê? Porque o Senhor a fez tornar. Ela ouviu dizer que o Senhor tinha abençoado novamente Belém. O Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Porque Deus é bom. Há momentos de aflição, de fome, mas Deus é bom e Ele visitou novamente o seu povo. E Noemi ouviu isso. Mas como é que ela podia voltar para Belém, sozinha, desamparada? Porque Deus a fez tornar. Deus, de uma forma invisível, estava por detrás de tudo o que estava a acontecer. Apesar de Noemi estar nesta condição de depressão que impedia de ver o que Deus estava a fazer, Deus estava a agir. E tinha um plano para ela e para Rute. Deus iria usar Rute, uma moabita, uma estrangeira, uma gentia, para cumprir os seus planos. O Senhor fez tornar Noemi. Ela não estava a ver, mas Deus estava a agir. Porquê? Porque é que Deus fez voltar Noemi para Belém? Porque sabemos que Belém é chamada também a cidade de Davi. E porquê é que Belém se chama a cidade de Davi? Porque Davi nasceu ali. E porquê é que Davi nasceu em Belém? Porque os seus antepassados eram de Belém. E porquê é que os seus antepassados eram de Belém? Porque Rute foi para Belém com Noemi, sua sogra. E de Rute e de um homem chamado Boaz, parente de Noemi, nasceu um filho chamado Obed. Rute mais Boaz, nasceu Obed. E de Obed descendeu Jessé, que foi pai de Davi. Deus tinha em mente o seu plano, porque tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece no mundo, é em função do plano da salvação de Deus. Deus tinha o plano de Jesus vir ao mundo e de Jesus ser filho de Davi. E por isso, Noemi teve de voltar de Moabe. Rute teve de vir com ela e, através dela, nascer Davi, que deu origem a Jesus. Jesus é o centro desta história, é o centro de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, mesmo quando agimos de forma errada, como foi o caso de Elimeleque. Podemos, e muitas vezes e quase sempre vamos sofrer as consequências do que fizemos errado. Mas isso não impede que o plano de Deus se concretize na nossa vida quando nós estamos em Jesus.